Bom sábado. Vamos lá, título da lição, verso. 2 a 1. Obediência, frutos do reavivamento. Ok, verso. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ok, antes da gente comentar esse verso, que é bastante interessante do texto de Coríntios 10, vamos para os objetivos da lição. Nós temos 3 objetivos de aprendizagem para essa semana, um de conhecimento, um de sentimento e um de prática. Qual o primeiro deles? O que a gente deveria ter aprendido essa semana? A relação do reavivamento e derramamento do Espírito Santo com a resultante vida de obediência. Reconhecer que não há reavivamento autêntico sem transformação de vida. Todo verdadeiro reavivamento leva ao desejo de fazer a vontade de Deus. Então vamos tentar entender isso aqui. O que a gente tinha que ter aprendido essa semana, dentro do estudo do tema proposto pela lição e dos textos bíblicos que analisamos? Há uma história desenhada dentro do escopo da salvação em Cristo. Essa história que começa no Éden e termina com a vinda de Cristo, tem um intervalo no meio do caminho, que é a vida humana nesse período de pecado. A vida humana nesse período de pecado, a vida humana nesse período de manifestações daquilo que é a essência da maldade imposta ao modelo humano pela primeira intervenção de Satanás e depois toda a aceitação humana no desenvolvimento disso, leva a um desenho, a um perfil de humanidade, que vai de mal a pior, a passos cada vez mais acelerados e sem alternativa de solução. O desenho da salvação em Cristo traz uma possibilidade de engano embutida nela. Que possibilidade é essa? Que engano é esse? O engano de que ser salvo em Cristo e viver a alegria da salvação em Cristo é algo sem comprometimento, é algo sem compromisso. Ou seja, ser salvo por Cristo, como única alternativa da resolução do problema do mal, por mais verdade que seja, tem uma contrapartida, tem uma produção, tem um efeito colateral. Todo aquele que aceita Cristo como seu salvador pessoal não passa só por uma experiência de euforia, de alegria e do perdão resultante da salvação em Cristo. Quem é salvo por Cristo, vive por Cristo. Portanto, quando se fala em reavivamento, quando se fala em manifestação da atuação do Espírito de Deus no coração daquele que crê, quando se fala nas apresentações de empoderamento que Deus dá ao ser humano que aceita viver por Ele, há uma forma de eu validar isso. Há um jeito de eu saber se isso não é só uma euforia histérica dentro de um desenho ufanista, de um desenho fantasioso de manifestação espiritual. Lembrando que poder há dos dois lados. Se eu tenho Satanás atuando de um lado, com todo o seu poder e seus anjos, eu tenho do outro lado Deus e seus anjos e Cristo atuando na salvação. Ambos com manifestações e poder sobrenatural. Portanto, poder sobrenatural e manifestações sobrenaturais ou euforia cristã não é garantia de salvação em Cristo. Há parâmetros para eu saber de onde vem ou qual é a fonte de poder que está por trás dessas manifestações. E essa fonte reside nesse objetivo que era o conhecimento central dessa semana. O que a gente deveria ter aprendido essa semana é que reconhecer reavivamento e manifestações espirituais autênticas implica em transformação de vida. Ou seja, não é a experiência e a manifestação que evocam a salvação. O que evoca a salvação é a transformação na vida daquele que passa pela experiência. Aí eu sei que a experiência tem fonte adequada. Uma vez que eu perceba que não existe reavivamento autêntico sem transformação de vida, qual deveria ser o sentimento resultante de quem descobre isso? De que reavivamento não é um modelo ufanista, não é um modelo de manifestações ufanistas, é um modelo de transformação. Qual é o sentimento resultante de quem descobre isso? Prazer na presença e no poder do Espírito Santo para convencer, converter e capacitar o cristão a ter uma vida transformada.
Então aqui vem um segundo paradigma dentro da proposta do cristianismo. A proposta do cristianismo, por mais libertária que ela seja, ou seja, o cristianismo propõe liberdade em Cristo. Liberdade do quê e para quê? Essa é a questão. A liberdade é do pecado, ou seja, sou livre do estado de pecado e de escravidão que o pecado impõe, mas sou livre para alguma coisa. Que coisa é essa? O cristão genuíno que descobre o Cristo, que entende o Cristo e aceita o Cristo, aceita mais do que a salvação e a liberdade do pecado. Ele aceita viver sob o domínio desse Cristo. Porque ele entende que estar dominado por Cristo é de fato ser livre, porque é de fato ser humano. Ou seja, eu volto à condição de base, que é a condição de criação, porque eu aceito o Criador como meu Senhor. E porque eu aceito o Criador nessas condições, eu sinto prazer em viver essa vida. Prazer em viver uma vida em que Deus é o centro dela e a orientação e vontade de Deus é o norte para o qual eu conduzo a vida. Portanto, o sentimento resultante de perceber que viver por Cristo é assim, é prazer. Prazer em quê? Prazer em viver a presença, a luz, a dimensão desse poder de Deus, que faz 3 coisinhas que estão listadas aí nesse objetivo. Ele convence, ele converte, portanto não dá para continuar andando na mesma direção, e nem do mesmo jeito, porque eu estou convencido de que o jeito que eu estou andando e para onde eu estou andando me leva para a morte irrevogável. E eu tenho 6.000 anos de história demonstrando que todos os seres humanos vão para o mesmo lugar. Alguns com prazo menor, outros com prazo maior, mas vão para o mesmo lugar. Portanto, eu já estou convencido disso. Eu não preciso de mais provas de que o fim do ser humano é o mesmo. Convencido disso, eu converto o caminho, porque eu não quero ir para lá. Então, o Espírito de Deus me converte ao modelo e eu passo a andar numa outra direção, buscando um outro tipo de vida e um outro tipo de Senhor. Porque o Senhor do mundo me leva para o mesmo lugar que todo mundo está indo. E a terceira condição é que Deus não só assiste à minha conversão, mas Ele capacita esse processo. Porque viver ao contrário, ou na contramão do mundo, é viver à luz de todas as imposições que o mundo tem. Todo aquele que decidir converter a direção, imagine que você já teve aquela sensação de que a festa está acabando, você está indo para um lugar e acha que a festa acabou porque está todo mundo vindo ao contrário. Quando você sentir isso, dá uma olhada na placa que você entrou na contramão. Viver assim é esse modelo. Quando você decide viver por Cristo, você entra na contramão do fluxo natural das coisas. Todo mundo está indo para cá e você decide ir para lá. Quando você decide fazer isso, quem incomoda o mundo é quem decide andar na mão contrária. Todo mundo começa a buzinar para você. Não está vendo a placa? O problema é que você escolheu outra placa. Essa é a lógica do modelo cristão. E aí Deus nos capacita a suportar e andar nessa direção que é contrária à lógica natural das coisas. O mundo é egoísta, você decide ser altruísta. O mundo quer prazer momentâneo, você decide que quer eternidade. O mundo quer viver dentro de um contexto de imediatismo e consumismo e você quer viver dentro de um contexto de missão. Toda vez que você decide fazer isso, você está na contramão. Vai incomodar. Incomodando, o mundo age em contrário a isso, tentando pressionar você para que vire a mão e passe a andar no fluxo natural do mundo. E Deus capacita para que você consiga perceber que o sentido correto é aquele, a despeito de toda a força em contrário. O resultado disso é que você solidifica a transformação. Portanto, a percepção de consciência, ou seja, o convencimento de que as coisas estão erradas e eu preciso acertar, ela precisa ser capacitada para que eu suporte a pressão de andar na mão contrária. Em sendo capacitado, isso solidifica a transformação. Por isso eu sinto prazer, porque eu percebo a cada dia aquilo que está mudando em mim e a distância que eu vou tendo do caminho usual das coisas. Enquanto está todo mundo achando que é natural o erro, eu estou cada vez mais percebendo a quantidade de erros existentes. Ou seja, aguça a sua percepção de qual é o caminho correto e a ordem correta das coisas. E isso me leva a uma prática. Ou seja, esse sentimento interno de prazer de viver a presença de Deus me leva a uma prática de vida. Que prática é essa? Procurar sempre agradar a Jesus, vivendo
em harmonia com sua vontade revelada. Nisso vem uma coisa interessante dentro do modelo cristão. Todas as vezes que a gente olha o modelo cristão superficialmente, a sensação que a gente tem no olhar superficial é uma compreensão equivocada da graça e, portanto, uma compreensão equivocada do que é viver sob o domínio de Cristo. E para muita gente, viver sob o domínio de Cristo é viver uma vida totalmente livre de tantas coisas a ponto de que o sujeito se torna autossuficiente. Não depende de nada nem de ninguém. Ele faz o que quer sempre, porque ele está salvo em Cristo. Essa é uma compreensão equivocada do cristianismo. Na realidade, o cristianismo propõe uma liberdade diferente dessa. O que o cristianismo propõe é uma liberdade em que eu tenho uma escolha entre duas coisas: viver com Cristo ou não viver. E aí você olha para mim e fala, bom, mas isso então me infere que esse Cristo é o maior ditador que a história universal já conheceu. Sim. É o maior ditador que a história universal conheceu, porque ele não admite uma segunda opção, por uma razão. Porque para Deus só existe um tipo de vida possível: vida plena e feliz. Qualquer outro modelo de vida que não seja nem pleno e nem feliz é inadmissível para Deus, porque Deus é amor. E, portanto, a ditadura de Deus é a ditadura do amor. Deus quer seres que vivam por livre escolha, felizes por toda a eternidade. Qualquer coisa diferente disso, por uma questão de misericórdia, o que Deus faz? Encerra a conta. Porque é lógico isso. Não há sentido, a não ser que o sujeito seja um masoquista esquizofrênico, não há sentido em viver infeliz. E Deus não aceita vida infeliz. Não porque ele seja um ditador no sentido estrito da palavra, mas no sentido de que para Deus só há um tipo de vida possível. Portanto, a prática resultante de perceber todo esse desenho do que é viver com Cristo é procurar agradar esse Deus. Agradar em que sentido? Deus está lá sentado e eu vou fazer coisinhas para ele ficar contente? Não, não é esse o sentido. Qual é o agrado de Deus? O que deixa Deus feliz? O que deixa Deus alegre? E aí o texto de João, capítulo 15, 16, é bem claro nisso. Quando você olha João, capítulo 15, 16, Jesus vira para os discípulos, no finalzinho da história dele, na vida humana que teve, no finalzinho da história, na última ceia, depois que acabou a ceia, ele prega o último sermão aos discípulos, que vai lá do capítulo 13 até o capítulo 17, com a oração de Jesus pelos discípulos. No capítulo 15 e 16, Jesus vira para os discípulos e repete algo que ele vinha falando nos capítulos anteriores. Ele repete por algumas vezes para os discípulos, vocês vão ser meus amigos, portanto farão parte do meu time, se vocês fizerem o que eu mando. E ele insiste nessa direção. E se você para aí o texto, a impressão que você tem de novo é do Cristo ditador. E aí ele fala, uma coisa só eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Portanto, o modelo de vida que Deus infere ao humano, que Deus coloca para o humano como meio de felicidade, qual é? Amar uns aos outros. Portanto, a condição de existência no reino de Deus é essa. Então, quando o texto nos propõe uma prática, procurar agradar a Jesus, qual é a coisa que agrada a Jesus? Que eu viva essa missão, amar uns aos outros, porque a regra do reino de Deus é amor genuíno, amor pleno, amor incondicional e amor que não espera algo em troca. Esse é o desenho. Aliás, espera algo em troca. O que ele espera em troca? Que eu ame a outro, do jeito que ele me amou primeiro. Então, a coisa que Deus espera em troca daquilo que ele fez por mim é que eu faça a mesma coisa por outro. É isso que ele espera em troca. Então, esse é o desenho do que seria a manifestação de um reavivamento autêntico e a transformação de vida que se espera no que aceita viver por Deus em harmonia com a sua vontade. E aí eu começo a ter alguns parâmetros interessantes de observar na Bíblia. O primeiro parâmetro interessante de se observar na Bíblia é que viver com Deus é uma vida de obediência. Por razões muito simples. Se você olhar crianças, você vai entender isso. Se você deixar uma criança livre e solta para ser criada no mundo que a gente tem hoje, para onde ela vai? Não lhe dê limites, não dê ordens, não imponha nada de parâmetros para ela, apenas dê comida,
água e o que ela precisa para a sua subsistência ou para a sua sobrevivência no mundo atual. Dê dinheiro para ela. Para onde vai essa criança? Alguém tem alguma dúvida de para onde ela vai? Bom, pera lá. Cresce essa criança e torna adulta, no escopo do universo, no escopo de uma vida mais ampla do que a vida de uma criança que enxerga só o seu entorno. E faz a mesma coisa. Deixa esse mesmo ser humano totalmente livre, sem limites, com tudo o que ele precisa para sobreviver, mas sem nenhuma manifestação de rumo. Para onde ele vai? Mesma coisa. Mesma coisa. Ele se torna um tirano. Se ele fosse só um escravo, seria bom. Mas se você fizer isso com o ser humano, você vai descobrir rapidinho que em pouquíssimo tempo ele se torna um tirano. Não importa que ser humano seja. Então, quando você olha a Bíblia colocando limites de vida para o ser humano, se eu estivesse num mundo ideal, num mundo perfeito, num plano perfeito, sem qualquer intervenção do mal, o único limite imposto por Deus é amor. No momento em que o ser humano peca e se torna, portanto, escravo do pecado, o limite que Deus impõe também é amor. Por que você põe um chiqueirinho, lembra do chiqueirinho? E bota a criança lá dentro? Porque você odeia a criança? Não, porque se você não puser no chiqueirinho, para onde ela vai? Para os primeiros buracos que ela encontrar nas paredes. E vai tomar um choque. Ou para os primeiros lugares quentes que ela encontrar na casa, a mão no forno, a mão no fogão. Então, você põe determinados limites só porque você ama. E porque você tem certeza absoluta que se tirar os limites, ela não tem competência para lidar com a liberdade. Não porque ela foi criada para não ter essa competência, mas porque o pecado impôs a ausência dessa competência. Portanto, reavivamento dentro de um plano bíblico só existe se eu tiver esse modelo de limites. É disso que a lição dessa semana tratou, na continuidade do tema que estudamos a semana passada, nessa revisão do que foi o reavivamento pleno acontecido lá no período de Pentecostes, no final do modelo do ministério de Cristo, início da era apostólica, que é a base inicial do cristianismo. A história que a gente olhou para essa semana foi particularmente a história de Paulo e de Estevão. Dois sujeitos em contraste, em discussão, em contraste na sua história de vida. Essa história de contraste entre a conversão de Saulo e o apedrejamento de Estevão traz à luz essa situação do convencimento, da capacitação e da conversão necessárias para viver uma vida diferente da que se vivia. Então vamos resgatar um pouquinho dessa história para a gente entender. Na carona vem a história de Pedro também e a sua mudança de parâmetros de vida. Mas vamos ao verso da lição, o verso central da lição. Vou reler o verso como a professora Deise leu. As armas da nossa milícia não são o quê? Carnais. Ou seja, há duas coisas que Paulo resgata aqui. Primeiro, nós estamos em batalha. Por quê? Há uma milícia, há um exército. Há um exército postulado por Deus, ou escolhido por Deus, para uma guerra. Que guerra é essa? A luta do bem contra o mal. Nessa batalha, há armas disponíveis, mas elas não são armas convencionais. Não são carnais. Ou seja, não são armas físicas. São armas metafísicas. Por que nessa batalha eu preciso de armas metafísicas? Porque essa não é uma batalha física, é uma batalha ideológica. Essa não é uma batalha de práticas físicas, mas de rendição de mente. Portanto, a guerra, ela infere que o produto final pelo qual se luta é o domínio do humano, o domínio da sua mente, da sua capacidade de vontade, da sua capacidade de escolha. Portanto, se o que está buscando se dominar é algo não físico, as armas para essa guerra também não são físicas. E as armas são muito simples. 3 armas bem simples. A primeira delas, oração. A segunda delas, estudo da Bíblia. A terceira delas, testemunho. 3 armas simples. 3 armas bastante simples. A primeira arma, que é a arma da comunhão ou da oração, é o que te permite um relacionamento direto com o seu Criador. Mas como é que eu sei que eu estou me relacionando com a pessoa certa?
se é metafísica e eu não vejo? Percebe como é que eu sei que para quem eu estou orando é Deus mesmo? E que o Deus para quem eu estou orando é o Deus que eu quero e não o Deus que se impõe como Deus, mas não é Deus, Satanás. Só tem um jeito. Eu descubro para quem eu estou orando quando eu estudo quem ele é. E isso está relatado na Bíblia. Portanto, eu conhecer a identidade de Deus e o que ele espera de mim depende de um estudo contínuo da sua palavra. É ali que eu tenho o parâmetro de divisão entre as coisas. Por que que uma grande massa do mundo hoje parece cristã, mas na prática não é? Simples. Tem uma experiência de comunhão, vai à igreja às vezes a semana inteira. Cultos a semana inteira. Ora várias vezes ao dia. Por que não acha Deus? Porque está procurando no lugar errado. Está procurando Deus na experiência e não na palavra. Portanto, ele não tem parâmetro para saber se encontrou Deus ou não. É como se eu estivesse indo para algum lugar, mas não tivesse o mapa do lugar para onde eu vou e nunca fui. Como é que eu chego lá? Não tem como. Então, o desenho do trajeto para chegar lá é a Bíblia. A Bíblia é o parâmetro. Se eu tenho esse segundo elemento, que é essa segunda arma que me ajuda no caminho rumo ao Deus verdadeiro, o que eu encontro? Esse Deus. Quando eu encontro esse Deus, ele me transforma. Qual é o resultado? Eu testemunho. Eu vivo diferente. Testemunho não é falar de Deus, embora você fale de Deus. Testemunho não é pregar sobre Deus, embora a gente pregue sobre Deus. Testemunho é a coerência entre o que eu prego, o que eu falo e o que eu vivo. Isso é testemunho. A testemunha verdadeira é aquela que encontrou o fato. Se você vai a um tribunal, qual é a testemunha mais útil no tribunal? Aquela que assistiu à cena e consegue provar isso incontestavelmente. Essa é a testemunha útil. Essa é a testemunha válida. Qual é a testemunha de Cristo? É aquela que encontrou e que tem prova incontestável de que encontrou. Qual é a prova incontestável? Mudou de vida. Se não muda de vida, você até pode dizer que encontrou, mas a tua vida conspira contra isso. Quando a gente vê a experiência de Pedro, que a lição traz essa semana, a experiência de Pedro mostra isso. Pedro encontrou Cristo? Cristo transformou a vida dele? Sim. Pedro tinha consciência de que tinha sido transformado? Não. Mas quem percebeu? Quem estava em volta. Quando Pedro começou a conversar no julgamento de Cristo, quem estava em volta viu o quê? Tua fala mudou, teu vocabulário é outro, teu jeito de fazer as coisas é diferente. Aliás, você faz as coisas tão parecido com ele que eu acho que você é dos discípulos. O que Pedro fez? Buscou na memória todo o seu cabedal de palavras chulas e estruturas diferentes do Cristo, para tentar mostrar para os outros que ele era diferente de Cristo. E quanto mais ele tentava buscar essas coisas, mais nítido ficava a sua incompatibilidade com aquela fala, porque ficou artificial. Ele já tinha sido transformado, só não tinha se dado conta disso. E ele tentava falar os palavrões que ele lembrava da infância, mas as pessoas falavam, você até fala, mas o seu jeito de falar esses palavrões parece o Cristo. Embora Cristo não fale esses palavrões. E não tinha como se enganar, até que ele praguejou tanto que não tinha o que fazer. E aí Cristo se manifesta naquilo que tinha dito. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E caiu a ficha. Quando caiu a ficha, Pedro sai dali e vai parar no mesmo lugar que Cristo orou no momento anterior. Qual o resultado? Ali Pedro percebe o impacto de Cristo na vida e é uma decisão que ele tem que tomar. Para qual lado ele vai arrumar a vida agora? Convencido ele já está. Agora ele tem que decidir se ele vai de fato aceitar a conversão de direção. E quando ele aceita a conversão de direção, ele encontra o Cristo outra vez. E Cristo faz 3 perguntinhas para ele. Você me ama? Se me ama, faz o quê? Aquilo que eu mando. Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta de novo, você me ama? Segunda negação. E Pedro responde, sim. 3ª vez, Pedro se incomoda. Será que o senhor não se deu conta do quanto eu amo? Que Cristo precisava
resolver uma conta que tinha ficado aqui atrás. Quando Cristo resolve essa conta que ficou aqui atrás, o que Cristo está dizendo para Pedro? Esquece que você me negou. Eu sei que você me ama, mas você precisa saber disso. Você precisa ter certeza disso e aceitar que eu te perdoo. Aliás, que eu já tinha te perdoado antes de acontecer. E aí Pedro se torna quem foi. Quando chega no Pentecostes e Pedro recebe a manifestação do Espírito Santo junto com todos os outros discípulos que estavam no cenáculo, qual é o resultante disso? Primeiro resultante disso é Pedro se torna absolutamente rendido à vontade de Deus. É o texto que a gente olhou da conversão final, do modelo final da manifestação do Espírito Santo em Pedro. Ele aceita ser guiado pelo Espírito. O resultado de ser guiado pelo Espírito é óbvio. As pessoas passam a perceber que Pedro encontrou Cristo e aceitam Cristo. Pelo testemunho de Pedro, sem ter visto Cristo, sem ter conhecido Cristo. As pessoas para quem Pedro pregou ali no templo, naquela conversão de 3.000 pessoas, de Atos capítulo 2 e 3, a conversão daquelas pessoas se dá sem ter visto Cristo. Aquelas pessoas não conheceram Jesus. Elas vieram de diversos lugares do mundo para uma festa que aconteceria em Jerusalém. Elas não conheciam Jesus, não viram Jesus, viram Pedro. E viram Pedro, e o impacto de Pedro por ter encontrado Jesus foi tão grande que elas entenderam que Pedro era testemunha ocular, incontestável do Cristo. E aceitaram o testemunho. Dentre esses diversos que faziam parte do início da igreja cristã, tinha um sujeito chamado Estevão. Esse sujeito chamado Estevão, no início da história da igreja cristã, Deus orienta Pedro a que a missão seja separada em 2 blocos. Havia uma missão necessária, que é a pregação do evangelho ao mundo de então, e as pessoas precisam se concentrar nessa missão de forma integral. Porém, conforme as pessoas iam se convertendo e formando comunidades, alguém precisava cuidar dessas ovelhas, dessa comunidade, localmente. E aí, qual a orientação? Escolham diáconos. Que tipo de diáconos? Homens de boa reputação, rendidos ao Espírito e que cumpram fielmente a vontade de Deus. Dentre esses, um foi eleito como o mais fiel de todos aqueles que testemunhavam esse estilo de vida, Estevão. Esse Estevão vivia a tal ponto o cristianismo que os seus inimigos não conseguiam contestá-lo. Resultado, o incômodo de Estevão levou ele a julgamento. Julgamento por quem? Seus irmãos, os judeus. Seus irmãos, os membros do Sinédrio, da sinagoga judaica. Qual o resultado? Ele começa a ser contestado. Pensar no Roda Viva de hoje, da TV. Está lá Estevão no meio e a roda ao redor fazendo perguntas a Estevão. E ninguém conseguia tirar a veracidade dos seus argumentos. Isso foi deixando a tal ponto o lado oposto encolerizado, que a resultante é que eles nem julgaram Estevão. Não passaram por um processo oficial de julgamento, não passaram por um processo oficial de condenação e defesa, e foram direto à execução. Quando foram para a execução de Estevão, qual é a visão de Estevão? Deus se manifesta para ele e diz: você é meu filho. Abre-se o céu e o que Estevão vê? Aquele de quem ele testemunhava. Ele vê os céus abertos, Deus na sua glória e Cristo ao seu lado. E ele diz isso para quem estava olhando. A fala de Estevão e o brilho no rosto de Estevão, da glória de Deus, foi tão forte, no sentido do impacto que causou na multidão, que aquilo que não converte enraiza o mal. E isso é um desenho interessante na Bíblia. Quando a verdade de Deus ou a manifestação de Deus não é suficiente para a conversão do sujeito, ou seja, o sujeito nega, mesmo vendo, mesmo convencido de que aquilo é a verdade, ele escolhe negar, a verdade que não converte endurece, enrijece o coração, a tal ponto de que aquilo se torna uma ofensa contra Deus. E essa foi a ação da turba. Como eles não aceitaram a manifestação clara da presença de Cristo entre eles, o que eles fizeram? Se recrudesceram, pegaram em pedras e apedrejaram Estevão. Já que eu não aceito a luz, eu tenho que apagar a luz. Eu tenho que abafar a luz.
porque a verdade que não converte, ela convence, mas não converte, ela endurece. Naquela turba tinha um sujeitinho, nos pés de quem toda aquela multidão colocou as roupas, as capas que eles carregavam, antes do apedrejamento. Para não sujar, para não manchar, deixaram todas no pé de um sujeitinho, chamado Saulo de Tarso. Saulo olhou a cena, viu o zelo com que aquela multidão estava extinguindo o mal entre aspas, matando Estevão. E ele falou, eu tenho que entrar nessa missão. Deus não pode ser zombado por pessoas como Estevão. Eu tenho que acabar com esses cristãos em tudo que é lugar que tiver. E Saulo saiu dali, foi aos sacerdotes e pediu cartas, pediu documentos para que ele pudesse rodar toda a Palestina atrás dos tais cristãos, para exterminá-los da face da terra, porque aquilo era uma ofensa a Deus. E ele começou a fazer isso, zeloso, cioso como era. E todo mundo conhecia Saulo, liberaram as cartas e falou, esse sujeito vai acabar com essa peste chamada cristianismo. E ele começa o seu percurso. Prendeu vários, matou alguns, e aí ele vai para Damasco. Quando vai para Damasco, o que Deus faz? Lembra da liberdade? O que é liberdade? Percebe? O conceito de liberdade de Deus é outro. Liberdade para Deus é dar a opção para Saulo poder escolher entre a verdade e o erro. Saulo tinha a crença absoluta de que o que ele estava fazendo estava certo. Até que Deus entrou na frente e falou, por que você está me perseguindo? E aí, Saulo ficou maluco. Falou, pera lá, quem é que está falando comigo? Ele falou, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Qual a postura de Saulo? Imagina um sujeito que era o maior conhecedor da estrutura teológica judaica dos seus dias. Repassar de Gênesis a Malaquias todas as profecias a respeito de Cristo durante 3 dias. Imagine ele tentando olhar e olhando, por influência do Espírito Santo, para trás, e repassando promessa por promessa, e agora comparando o Cristo dos testemunhos que ele ouvia com o Cristo desenhado nas profecias do Velho Testamento, cego durante 3 dias em Damasco. E o Espírito Santo falando na orelha dele, e Deus conversando com ele, e ele repassando isso. Imagina a revolução na mente desse sujeito, durante 3 dias. E a agonia de não poder enxergar, e lembrando o que ele estava fazendo, e percebendo o modelo antagônico entre a palavra de Deus e a experiência. Agora a gente entende o que significa a diferença entre experiência e conhecer a palavra. Paulo estava baseando toda a sua prática na experiência, não na palavra. Embora ele fosse um profundo conhecedor da palavra, ele desfocou a compreensão da verdade da palavra para focar a compreensão da verdade da sua experiência, do seu sentimento. E o sentimento o enganou. E ele estava matando cristãos. Quando ele percebe essa inversão, só sobra uma coisa para Paulo fazer. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Só que não foi Deus quem disse. E aí vem uma parte interessante da lição, que é, o que Deus escolheu para instruir Paulo? Saulo, para depois virar Paulo. Deus não instruiu Saulo. O que Deus fez? Ananias, vai lá. Deus foi lá na casa de Ananias, falou com Ananias, falou, tem um sujeito, Saulo, que está na casa tal, lá na rua direita, você vai visitar o sujeito, vai colocar as mãos sobre ele, vai curá-lo da cegueira que está imposta sobre ele nesses 3 dias, vai batizá-lo e vai dizer para ele o que ele tem que fazer. Por que Deus não disse? Porque há uma missão, lembra? Deus me liberta do pecado, mas a partir daí tem uma missão. Qual é a missão? Amar uns aos outros. O que Ananias tinha que aprender? Que Saulo era um vaso escolhido. O que Saulo tinha que aprender? Que ele tinha irmãos na fé. E essa ação conjunta de irmãos na fé era o que direcionaria o mundo para outro lugar. Ou seja, o mundo não é lugar de pessoas sozinhas pregando o evangelho. O mundo é o lugar de pessoas que amam-se umas às outras e demonstram o evangelho vivo. Saulo tinha que aprender isso, antes de começar o ministério. E o que acontece com Saulo ali em Damasco? Ele passa um tempo de convívio com a igreja de Damasco. E lá ele vai aprender o que é viver entre irmãos na fé. O que é diferente do que acontecia com Paulo na sinagoga, em que cada um por si e papai do céu por ninguém. Esse era o modelo da sinagoga. Já o modelo dos cristãos qual era?
tinham tudo em comum. Percebe? Há uma transição de desenho na vida de Paulo. Quando ele de fato é transformado, ele deixa de ser Saulo para ser Paulo, não mais Saulo. Paulo, o apóstolo de Cristo, aquele que leva o evangelho ao mundo, aos gentios. Diga. Com respeito à obediência, a obediência parece que é um conflito, viu? Porque a obediência aos homens, não parece, a obediência a Deus, como Pedro falou. Eu lembro que as primeiras pessoas que, graças a Deus, o Espírito Santo cometê-las, foi 3 filhos e a mãe. O marido não quis saber. Só que Deus tudo, eles se decidiram se batizar. E o marido falou: vocês não vão batizar nessa igreja. A gente começou com ele tudo, mas não aceitou, né? E ela desobedeceu ele. Se você me desobedecer, vocês vão ser expulsos de casa. E ela desobedeceu, batizou ela e uma filha e 2 filhos, e eles foram expulsos de casa no outro dia. Quer dizer, desobedeceu a ele para obedecer a Deus. No meu caso, eu trabalhava na Filco, né? Não trabalhava sábado. Um dia o chefe chegou para mim e falou: você vai ter que trabalhar 3 sábados, porque vai fazer balanço, você vai ter que trabalhar. Eu falei: não vem. Aí expliquei tudo direitinho, ele já sabia, e eles não aceitaram. Eu não fui, eles não aceitaram, mas na segunda-feira eu fui mandado embora, né? Quer dizer, no caso de você obedecer a Deus mesmo, você vai ter consequências de obediência dos homens. Mas não tem acordo. Mas importa obedecer a Deus. Não tem acordo. Existe uma questão de base, né? Uma questão de fundo. Quer dizer, eu tenho de um lado o mal, de outro lado Deus. Essa questão de fundo para em todas as decisões humanas. No momento que você escolher Deus, você está na contramão do mundo. Está na contramão do mal. Não tem acordo. Não tem acordo. Então, essa questão de base, que é a questão de obediência a Deus, é conflitante e será conflitante enquanto o pecado existir. Não tem jeito. O grande problema não está no conflito em si. Está em eu desenvolver fé robusta o suficiente para suportar o conflito e entender o conflito e amar aquele que exerce o conflito. Essa é a parte mais difícil do modelo. Ou seja, você saber que o conflito existe é evidente, é só abrir os olhos. Abre a janela, liga a TV, liga o rádio, você sabe que o conflito está aí. Aceitar viver com Cristo, embora difícil, é possível. Agora, romper com os 2 modelos, de olhar para quem te acusa e olhar para quem tenta te matar, no sentido não diretivo da palavra, mas no sentido da pressão contra o bem, e dizer, a despeito disso, eu amo, essa é a parte difícil. É isso que estava no sermão de Jesus para os discípulos. Amar aquele que é teu amigo é simples. Qualquer um dá a vida por um amigo. Qual a diferença do sacrifício de Cristo? Cristo morreu por nós quando ainda éramos seus inimigos, pecadores. E nem conhecíamos Cristo. Então, esse é um desenho diferente do modelo do cristianismo. Isso não é fácil. As 2 partes iniciais até são relativamente possíveis, mas essa terceira não é possível humanamente. Humanamente não é possível amar quem te acusa ou quem é inimigo seu. Humanamente isso é impossível, porque o nosso sentimento é de justiça, mesmo que não sejamos justos. Nosso sentimento é de justiça. Romper com isso e ultrapassar esse limite é o grande desafio. Por quê? Porque no final das contas, o nosso maior inimigo pode ser nosso vizinho no céu, desde que ele deixe de ser inimigo de Deus. Esse é o nó da vida cristã. Esse é o grande desafio da vida cristã. E isso só é possível com uma vida plena de rendição a Deus, ou seja, uma vida de obediência plena. Aí isso é possível. Por quê? Porque até os inimigos de Jesus, ao vê-lo crucificado na cruz, rompem num grito dizendo, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Por quê? Porque só alguém que é filho de Deus pode olhar para aquela turba e dizer o quê? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Só alguém que viu o céu aberto, Cristo à direita de Deus, como Estevão, pode olhar para Deus e dizer o quê? Não lhes impute esse pecado, eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o desenho.
Isso é testemunho fiel de quem vive por Cristo. Por último, além dessa descrição que a gente já viu de qual é o preço que a obediência pode levar, ou seja, a obediência ela pode levar de A a Z todos os elementos de acusação e inimizade. O último deles é a morte. Ou seja, a única coisa maior, de maior monta que Satanás pode fazer conosco durante a vida humana para tentar bloquear o bem, qual é? Morte. É o máximo. Ele não pode ir além disso. Não tem como matar 2 vezes alguém. Só dá para matar uma. Então, o limite extremo da obediência de Deus, da obediência a Deus, pode ser a morte. Como os apóstolos passaram, exceto João, e outros tantos, ao longo da história humana. A pergunta é, morte quando? E morte até quando? Essa é a perspectiva diferente do cristianismo. A morte quando? Para o cristão não interessa. Para mim o viver é, e o morrer é. Lembra, Paulo? Viver é ganho, morrer é lucro. Por quê? Porque a vida que Paulo espera qual é? A eterna. A perspectiva do cristianismo é essa. Portanto, não importa o que vai acontecer com a gente aqui, durante o período em que vivemos aqui na história do pecado. Por quê? Nossa perspectiva é a eternidade. Portanto, no que a minha vida puder salvar pessoas para viver eternamente com Cristo, que Ele me use da forma como achar por bem. Se bastante tempo ou pouco tempo, se o testemunho que vai ser mais efetivo na minha vida é o vivido ou é o morto, tanto faz. Muito mais gente se converteu com um ladrão na cruz, que teve alguns segundos na sua conversão e manifestação, do que talvez os apóstolos, tirando Paulo. Qual a diferença? Ambos estarão no mesmo lugar, nas mesmas condições e vivendo eternamente quando Cristo voltar. Portanto, a perspectiva do cristianismo é essa. O que importa é não perder o rumo, não perder a direção. Então, o último dos objetivos da lição dessa semana era, a partir dessas experiências de Paulo, de Estevão, de Pedro, qual é a decisão prática que eu tomo? Como é que eu vou praticar a minha vida, eu vou viver a minha vida à luz dessa perspectiva? Então, primeira coisa, eu oro a Deus e peço a Ele que me diga o quê? O que Ele quer de mim. Segunda coisa, qual eu faço? Enquanto Ele não me diz, ou eu não tenho claro isso, para onde eu vou? Palavra. Porque a palavra me sustenta para a hora da missão. Ou seja, eu estou me preparando para a hora que Deus falar. É para cá que você tem que ir. E aí você tem o que dizer, o que fazer e o que levar. E a terceira coisa que eu estou fazendo, qual é? Enquanto eu faço essas 2 primeiras coisas, eu testemunho pela minha vida que eu encontrei o Cristo. Isso é uma vida de plena obediência e prática do Evangelho cristão. Fazendo isso, o resultante prometido por Deus qual é? Vida eterna em Cristo Jesus. Qual o risco? E com isso eu termino. O risco é eu me concentrar tanto nisso que esqueço quem? O entorno, o próximo. Ou seja, o risco que eu corro o tempo inteiro é o de olhar para o modelo do cristianismo e se isolar no modelo do cristianismo a tal ponto de que a única preocupação que eu tenho é com a minha salvação. E por mais legítimo que seja isso, biblicamente falando, cada um terá que dar conta de si mesmo na sua salvação. Isso só é legítimo para o quê? Para a minha prática e obediência de Cristo, mas não para a minha vida. Não há vida isolada, não há vida de eremita, não há vida de ermitão no modelo cristão. No modelo cristão, a vida é de interdependência, ou seja, é convivência com. Ah, mas é horrível conviver com pecadores. Então é simples, quebra o seu espelho. Se é horrível conviver com pecadores, quebre o seu espelho. Vida cristã é vida em comunidade, é vida em conjunto. Vida em conjunto dá trabalho, vida em conjunto é um pé, como o pessoal diz hoje. Vida em conjunto é terrível. Por quê? Porque vida em conjunto é ver reproduzido nos outros os seus maiores defeitos. Os seus maiores defeitos, não os deles. O problema é que quando a gente começa um processo de vida cristã, o risco que se corre é de começar a olhar menos os seus próprios defeitos e mais aos dos outros. Quanto mais você olha os dos outros, mais você vai para o modelo ermitão.
Esse é um problema da vida cristã. Então, entrar na missão é entrar na missão com os riscos e o ônus do negócio, que é conviver com o mal o tempo inteiro. Por isso é que Jesus orou pelos discípulos em João 17, Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a missão, esse é o desenho. Isso é a manifestação do verdadeiro reavivamento e reforma cristã. Fala, Miguel. O próprio Jesus declarou, né? Vós sois o sal da terra. Sim. Se o sal não se misturar, ele não tem valor nenhum. Se tornar sem sabor, joga fora, vai virar asfalto. Como em Roma, as estradas eram feitas de sal. Então, o desenho do cristianismo é essa mistura. É, de fato, essa convivência com o perigo. Eu queria terminar com 2 textos, que estão no finalzinho da lição. Diz assim, ao portal de entrada do caminho que leva para a vida eterna, Deus coloca a fé, e Ele sinaliza todo o caminho com a luz da paz e a alegria da obediência voluntária. Então, o caminho, a estrada que leva para o céu, ela é asfaltada, ela é pavimentada com 2 coisinhas, aliás, com 3 coisinhas. Luz, alegria e obediência. E a luz e a alegria vêm da obediência voluntária. O resultante, desse modo, o viajante tem sempre diante de si o sinal da sua alta vocação em Cristo. O prêmio está sempre à vista. Para ele, os mandamentos de Deus são justiça, alegria, paz no Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo não é limitada a algum século, raça, a alguma época. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com os seus seguidores até o fim. Portanto, dali para frente, em todos os tempos. Desde o dia do Pentecostes até o presente, o Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. Portanto, quando a gente ora pedindo a manifestação do Espírito Santo ou a presença do Espírito Santo conosco, essa oração é por poder, que é diferente de manifestação de presença ou de senhorio. O Espírito Santo só se manifestará em poder sobre os seus filhos, aqueles que já antes se renderam à sua influência e direção. Portanto, tem um desenho e tem uma ordem para as coisas. A todos os que aceitam Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, santificador, guia e testemunha. Quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosamente testificam do amor do Redentor e da sua graça salvadora. Essa é a missão. Esse é o desenho da missão. Esse é o formato da missão. Que Deus nos abençoe, para que dentro da perspectiva total do que é o Evangelho e a profecia da vinda de Cristo, a gente consiga de fato aceitar essa missão e desenvolver esse projeto de missão como ser humano, como filhos de Deus e como igreja. É o meu desejo para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela possibilidade que temos da liberdade de estudarmos a Tua Palavra, de desempenharmos a manifestação prática do Teu Evangelho num país como o nosso. Te agradecemos pela perspectiva que temos da brevidade da Tua vinda, mas pedimos que nos derrame poder, o poder prometido do Espírito Santo, para que possamos cumprir a missão final da pregação e testemunho do Evangelho ao mundo inteiro. Dá, Senhor, que possamos, se possível, vê-lo voltando ainda em nossa geração, e para isso, perdoa os nossos pecados, transforma a nossa vida à semelhança e imagem do Teu Cristo. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.